Olá, pessoal. Sou a professora Graciela Pellegrini, do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Chapecó. E conforme prometido, eu estou aqui hoje para mais uma aula do nosso curso, usando a inteligência artificial generativa na educação para facilitar a vida de professores que, assim como eu, né, enfrentam desafios diários na educação. E numa aula recente, a gente utilizou o ChatGPT pago, versão paga, para testar se o ChatGPT conseguiria nos dar uma dinâmica, nos dar uma ideia de dinâmica para a gente fazer em sala de aula. E agora, conforme prometido no vídeo, eu vou fazer utilizando o mesmo prompt que eu utilizei lá atrás na versão paga, na versão gratuita, para ver se o resultado é semelhante e se ele consegue me dar também uma sugestão legal de dinâmica para eu fazer com os meus alunos. Vamos lá, então? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu já estou com o Chat GPT versão gratuita, tá? Que é a versão gratuita, já estou com ela aberta. Vou colar aqui o meu prompt, que eu já tinha pré-feito antes, que é exatamente o mesmo prompt que eu usei na versão gratuita, na versão paga, perdão, e vou colar ela aqui, olha só. Então, eu sou professora do curso superior de análise de sistemas, na disciplina de empreendedorismo, e eu quero fazer uma dinâmica para desenvolver a habilidade de liderança para os meus alunos. Eu tenho folhas brancas, lápis de cor, balões, palitos de dente, cola branca, cola e barbante. Me dá uma sugestão de dinâmica para fazer com os meus alunos para que eles desenvolvam a habilidade de liderança. Pessoal, se vocês perceberem aqui, e eu fiz isso de propósito até para colocar para vocês, que eu posso escrever, às vezes, com alguns erros de português que o chat GPT entende. Ele entende o que eu quero falar. Então, isso é bom, né? Porque às vezes tu escreve com algum errinho, enfim, ele consegue entender, mas é ruim, né? Pensando para os nossos alunos aí, que eles acabam escrevendo, acabam não se importando tanto com um português correto, com uma escrita correta, com uma gramática, com uma até questão, né, de escrever corretamente as palavras, certo? Bom, mas voltando aqui. Então, eu dei esse comando aqui para ele, que foi o mesmo que eu dei anteriormente, e vamos ver o que ele me sugere. Que ótimo, utilizar a dinâmica, né? Vamos lá, vamos esperar que ele está gerando aqui. É um pouquinho diferente. Vamos lá. E o que é legal, gente, eu gosto muito que a inteligência artificial, cada vez ela me dá uma coisa diferente, um padrão diferente, tá? Ela nunca vai te dar a mesma ideia. Então, o que ele me disse? Ele falou: olha, que ótimo utilizar uma dinâmica prática para uma maneira divertida e eficaz de desenvolver as habilidades, né? Então, vamos lá. Construção colaborativa. Desenvolver habilidade de liderança, trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas. Materiais, aqui foram os materiais que eu coloquei para ele. Divida a turma em grupos de 4 ou 5 alunos, para que todos participem e que as funções de liderança e colaboração sejam bem distribuídas. Distribua os materiais, entregue material para cada grupo, explique a atividade, cada grupo vai construir a estrutura com os materiais disponíveis. A estrutura deve ser criativa e capaz de ficar em pé sozinha. Pode ser uma ponte, uma torre ou qualquer coisa que eles imaginarem. Então, antes lá, ele me pediu uma estrutura que ficasse, que fosse a mais alta possível. Aqui, ele só pediu para ficar em pé. Tempo aqui ele já mudou, ele já me deu de 30 minutos para a construção. Em cada grupo, um aluno deve ser o líder. Lá ele pediu para eu escolher o líder. Aqui, né? Esse líder ele deixou o grupo escolher. Esse líder deve ser responsável por coordenar as atividades, assegurar que todos participem e ajudem a resolver os conflitos. Os outros alunos também terão papéis específicos, como desenhistas, usar as folhas e os papéis e os lápis para isso, construtor, usar balão, palito de dente, cola, barbante, enfim, para montar, etc. A execução da tarefa durante o tempo de construção, observe a dinâmica dos grupos. Perdão. Anote como os líderes estão se comportando, como a comunicação está fluindo e como os problemas estão sendo resolvidos. Incentive os líderes a motivar as equipes, distribuir as tarefas de forma justa e ouvir as ideias de todos. Apresentação. Após o tempo da construção, cada grupo deve apresentar a estrutura explicando o que construíram e como contribuir com as tarefas. Aqui, outra coisa também que ele fez, semelhante ao ChatGPT pago, ele pediu para fazer uma reflexão e feedback. Como foi a experiência de ser líder ou membro da equipe, os desafios, forneça um feedback, interessante. Então, dica: incentive a inovação, a criatividade e a inovação, lembre-se do objetivo do processo de liderança das equipes e crie um ambiente seguro onde todos se sintam à vontade para compartilhar as experiências.
Muito interessante, foi algo bem semelhante, né, não perdeu absolutamente em nada para a versão paga, tá. E lá eu pedi para ele fazer, para ele criar, vamos ver se ele vai fazer aqui também. Crie uma imagem que elucide essa dinâmica. Vamos ver só para a gente tirar a prova de que ele vai fazer isso, se ele vai fazer ou não. Eu já tenho uma ideia do que ele vai me dar como resposta. Essa versão gratuita, ela não está gerando imagens, enfim. Ele poderia me sugerir alguns sites, né? Como a gente já teve exemplos aí em outros. A imagem que ele me deu aqui não foi uma imagem legal, né? Ele colocou aqui alguns balões, enfim, alguma coisa, mas por quê? Porque a versão dele não permite isso, tá? Mas mesmo assim, o legal é que ele criou alguma coisa, né? Tem vezes que você pede para a versão gratuita criar uma imagem e ele fala que simplesmente ele não pode criar. Outras vezes ele sugere alguns sites que teriam algumas fotos para você pegar. E aqui ele deu, né, uma imagem bem simplista, mas fez a descriçãozinha de tudo isso, então ficou legal também para ele, né? E na outra versão, na versão paga, ele gera imagens interessantes, imagens elaboradas, enfim. Mas aqui, como já era de se esperar, a imagem que ele iria nos gerar, se gerasse, seria algo bem simplista. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Então, pessoal, aqui a gente tem a prova de que é possível, sim, a gente ter ideias de dinâmicas, a gente conseguir ter aulas diferentes utilizando a inteligência artificial generativa, inclusive na versão gratuita, e ideias muito interessantes para o nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e utilizem essa ideia, né, nas aulas de vocês também. Um grande abraço e até a próxima!